Espero que estejam bem. Estou com saudades. Acho que a gente já se conhece, né? Pessoal do segundo D do ano passado. Vamos lá. Isso. Bem-vindo, Giovanni, Roberta, Caio. Que bom. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as aulas de arte, como vai funcionar. Estou feliz que esse ano a gente pode estar um pouco mais próximo, fica mais fácil a gente falando, vocês vendo a gente, vendo nós, professores. Acho que a gente vai poder tirar mais dúvidas, ter uma aula mais dinâmica. Pelo centro de mídias ficava muito frio, muito distante, e não dava para a gente ter essa essa proximidade que eu acho que faz tanta falta. Espero que volte logo para a gente também, que passe tudo isso para a gente poder estar se vendo, né? E estar trocando aí informações e participando das coisas mais próximos. Bom, vamos lá. Nós não tivemos ainda aula no Centro de Mídias. A nossa primeira aula será amanhã, às 17 horas, ou seja, às 5 da tarde. Então será a nossa, ou melhor, não, é amanhã às 19 horas. Terceiro, né? Estava vendo já segundo ano D, terceiro ano D. Vamos ter nossa primeira aula amanhã, às 19 horas, no Centro de Mídias. Então, a partir de amanhã a gente começa esse conteúdo. Hoje eu só vou dar uma pincelada rápida no que a gente vai trabalhar e explicar um pouquinho sobre os materiais, tá? Vocês já chegou para vocês kit de material escolar. Então, se vocês puderem dar uma passadinha, uma hora lá na escola para pegar esse kit, uma hora que vocês estiverem passando aí pela cidade, passa lá na escola, pega o kit de vocês, tá? É aquele com caderno universitário, caderno de desenho, caneta, lápis, borracha, aquele material, enfim, e mais os livros, tá? O livro do aluno, eu não lembro mais se tem algum outro material, mas fiquem atentos, tá? Então, o que a gente vai trabalhar? Em cima do quê? Da aula do Centro de Mídias, que vocês já devem ter sido informados, que a presença de vocês vai ser registrada pela participação de vocês lá na hora da aula e pelos exercícios que serão mandados, que vocês encontram nessa pranchetinha ao lado nesse ícone da pranchetinha ao lado do chat, tá? Então essa é a presença de vocês. Mas a presença de vocês também vale nas nossas aulas. Por quê? Porque eles não têm como avaliar vocês, dar nota para vocês. E será das nossas aulas, do nosso trabalho, com atividades que a gente vai desenvolver com vocês por aqui, que sairá a nota de vocês, tá? Então é importante essa participação. Nós vamos, além de acompanhar aquela aula, usar o livro do aluno. No livro do aluno, a aula é baseada em cima daquilo, mas não tem todas as atividades na aula que tem no livro, tá? Então a gente vai dar continuidade através do livro do aluno nessas atividades. Eu vou usar o caderno de desenho. Vocês podem, se tiver do ano passado ainda, que usou pouquinho ou não usou, tá lá, pode usar ele, ou se veio esse ano, pode pegar desse ano. Nós vamos usar esse caderno como um portfólio. Vocês sabem o que é portfólio? Vocês se lembram o que é um portfólio? Qual é a função dele? Coloca aí, se sim ou não.
Portiquê. Vamos por aqui. Portfólio. Ok. Bom, vamos explicar então o que consiste isso daí. Esse termo vem do uso das empresas. Quando alguém pretende apresentar um projeto dentro de uma empresa, ele cria um portfólio. Esse portfólio nada mais é que uma pasta onde você vai, dentro dessa pasta, colocando a sua ideia sobre o que você quer implantar naquele serviço, com estudo, pesquisa, dados, informações, registros, rascunho, tudo que compõe o processo para a execução daquilo que você pretende, todo esse processo, todo esse andamento é registrado no portfólio. Então, o nosso. Sim. Então, nós vamos usar esse caderno como o nosso portfólio para o processo de ensino de vocês. Então, tudo que está acontecendo, vocês vão registrando ali. É a prova de que vocês estão tendo aula, de que vocês estão participando, para vocês terem presença, para vocês terem nota, isso vai ser super importante, tá? Então, hoje, para a gente começar o nosso portfólio, como que a gente vai estruturar ele? Sempre vocês vão, que nem eu fazia na sala de aula, anota o dia, põe a data lá em cima no início do caderno e na sequência já coloca o tema da aula, a habilidade. E se tiver atividade, vai registrar a atividade. Se não foi dado atividade, registra com suas palavras um resumo daquela aula ali. Por quê? Porque você está em prova de que você fez, que você participou e está registrado. Isso também serve lá na frente. Tem alguma dúvida? Você retorna o caderno e pesquisa. E daí você pode tirar suas dúvidas, ok? Então vamos lá. Pro dia de hoje, vocês vão colocar a data. Professor, não estou com o caderno ainda. Não tem importância. Você anota no rascunho, depois passa limpo no caderno. Então, nós vamos colocar a data, vamos colocar o tema da aula. O tema esboçando projetos artísticos. Vamos colocar também a habilidade. E a habilidade, esboçar projetos individuais ou melhor, esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para apresentação do fazer artístico da comunidade escolar ou do seu entorno. Registrem isso, que a gente já parte para o conhecimento, tá?
Ok, vamos continuar então. Então, o nosso tema, esboçando projetos artísticos, será o tema da aula do Centro de Mídias e será, durante esse bimestre, a gente vai estar trabalhando sobre esse tema, tá? Trabalhando essa habilidade de esboçar projetos. Daí vem a pergunta: a gente tem claramente o conceito de arte, o que pertence à arte e o que é projeto? Para eu criar um projeto sobre arte, eu tenho que saber isso, não tenho? Saber o que é a arte, o que pertence à arte e o que eu vou planejar, que projeto que eu vou fazer. E o que é um projeto? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Vou retomar com vocês, primeiro, a questão de arte. A gente tem uma discussão muito grande sobre conceitos de arte, mas uma coisa é clara, que arte é comunicação, a arte é uma forma de expressão, é através dela que a gente exprime nossos sentimentos, que a gente comunica o que sente para as pessoas, é uma forma de informação também, é uma maneira de se informar. E, para estudo, ficou definido que a arte tem 4 linguagens. Vocês se lembram quais são as linguagens da arte? Quem se lembra, tenta colocar aí. Ah, professor, não lembro das 4 linguagens, mas eu lembro de uma, ou eu lembro de 2. Vai lá no chat agora e marca para mim. Quais são essas linguagens? Música, certinho. Beleza. Giovanni já ganhou o pontinho dele. Caio também ganhou pontinho. Teatro. Dança, 2 pontinhos. Olha que maravilha. Artes visuais? Sim, Caio, artes visuais. Temos aí as 4 linguagens. Então, para a gente recordar rapidinho sobre essas 4 linguagens. Só você quer ganhar ponto? Ele estava ligado nas aulas o ano passado. Então, 4 linguagens. Por que é dividida em linguagens? Linguagens porque são formas de comunicação. Mas elas se comunicam de maneiras diferentes, elas têm elementos diferentes. Por exemplo, se eu falar desenho, se eu falar pintura, escultura, fotografia, arquitetura, elas têm algo em comum. A gente se apropria de desenho, pintura, escultura, fotografia, arquitetura pela visão. Por isso elas são artes visuais. Que os elementos que formam essa arte são linhas, são formas. Pensa aí no desenho, na escultura, na arquitetura. Elas têm linhas, elas têm formas, elas têm volumes, cores, e elas são apropriadas pela gente através da visão. Agora a gente vai para a segunda linguagem, música. É possível a gente se apropriar da música pela visão? Não. Porque o elemento que forma a música é diferente. Esse elemento da música são os elementos do som, que a gente se apropria pela audição. Então, elementos do som: altura, timbre, intensidade, duração. Quando esses elementos do som são organizados para produzir música, eles ganham outros elementos, que é a harmonia, a melodia e o ritmo na música. Então, dessa forma, a gente tem elementos diferentes, uma composição diferente de elementos para formar aquela linguagem que vai ser apropriada por outro órgão do sentido. Então, falamos de artes visuais, de música. Agora vamos falar de dança. Bom, qual é a materialidade de artes visuais? Então, por exemplo, para escultura, pode ser madeira, pode ser
pedra, para pintura, tinta, papel ou parede. E qual é a materialidade para dança? O que vocês acham que a gente precisa para dança? Usar que tipo de materialidade? O corpo. Certíssimo, Caio. Então, vocês perceberam que existe uma outra materialidade? É o corpo que imprime a dança, que vai dar o desenho da dança. Então, quais serão os elementos da dança? Serão a coreografia, o vigor do movimento, agora está fugindo os elementos específicos. Tem a duração, a altura, tem vários elementos na dança que são importantes, mas a materialidade é que define, que é o corpo. É diferente da pintura. Hoje a gente tem a arte híbrida também. Depois a gente vai comentar sobre ela. Ela é híbrida porque ela usa a materialidade de uma linguagem na produção de outra. Por exemplo, aquelas pinturas do corpo que a gente chama de body art. Então, o corpo passa a ser a tela para a pintura. Ela continua sendo uma arte visual, com uma materialidade diferente. Então, se ele se apropriou de uma materialidade diferente, que é a materialidade da dança, por exemplo, o corpo, ela se torna uma arte híbrida. Então, a gente tem aí o corpo como principal materialidade para a dança, então a dança, uma outra linguagem. E o teatro. Mas, professor, o teatro não usa o corpo como materialidade? Usa o corpo, mas como o Giovanni citou aqui, e o som? Na dança, a gente usa o corpo, usa o som. No teatro, a gente usa a dança, a gente usa o corpo, a gente pode usar a dança no teatro, a gente pode usar o som através da música ou da oralidade, de você falar, o texto falado, a oralidade. E também nós usamos artes visuais. Por quê? Figurino, cenário é a parte que compõe o teatro. Então, 4 linguagens por seus elementos serem diferentes, sua materialidade, o elemento que compõe serem diferentes. Se entenderam? Dá um joinha. Se tiver dúvida, pergunta. A gente precisa ter isso bem claro para seguir com o projeto adiante. Ótimo. Beleza. Podemos seguir adiante, então. Daí agora a gente vai ter um projeto. Giovanni, Giovanni ou Caio? Vou pegar o exemplo de Caio. Caio, posso pedir a sua ajuda? Faz de conta que você tem um projeto. E o seu projeto vai ser montar uma barbearia. Você vai ser o barbeiro ali da sua barbearia e você tem esse projeto de ter uma barbearia. Quais seriam as etapas do seu projeto? Você consegue citar quais seriam essas etapas? Que elementos estruturariam esse seu projeto? Eu vou ajudar vocês. Por que eu peguei esse exemplo? Porque a gente vai traçar uma comparação, tá? Para ficar fácil para fazer o projeto artístico, eu vou pegar algo que é contextualizado, é da prática, é do dia a dia, tá? Então pensa assim, Caio quer montar uma barbearia.
Eu estou pegando algo que é da atualidade, que é tendência, tá? A gente vê na cidade muita barbearia. E bastante aluno ali da escola foi para essa área de se tornar barbeiro, porque é um dinheiro que entra bem e entra rápido, né? Então, Caio tem esse sonho. O que é esse sonho dentro do projeto dele? É o conceito dele. Então, o que é criar um conceito dentro de um projeto? É você ter uma ideia do que você pretende. Então, Caio pretende ser barbeiro e ter uma barbearia. Esse é o conceito do projeto. Para Caio ser um barbeiro e ter a barbearia dele, ele precisa fazer o quê? A partir daí, ele vai começar o seu planejamento. Então, esse planejamento requer o quê? Estratégias. E quais seriam as estratégias dele? Caio, você já sabe cortar cabelo? Não. Então, você precisa fazer o quê? Um curso. Então, a primeira estratégia de Caio dentro do planejamento dele é fazer o curso de barbeiro. Tá, ele faz o curso. Daí, ele já pode montar a barbearia dele? Talvez. Mas ele vai precisar de algo para montar a barbearia. Que é o quê? Verba, recurso. Ele não tem isso. Então, ele vai partir para outro planejamento. Como ele vai adquirir isso? Ah, já sei. Eu vou trabalhar, Caio pensando, tá? Caio pensando. Ah, já sei. Eu vou trabalhar na barbearia de fulano de tal, que lá eu ganho uma grana, vou guardando a grana e depois eu monto a minha. Então ele vai, entra lá, ele vai trabalhar um tempo necessário para guardar a grana, para montar a dele. Nesse tempo, ele vai perceber outras coisas importantes no projeto dele, que é a organização do espaço, material que ele precisa para o espaço dele, a agenda, como que funciona uma agenda de barbeiro, as horas que ele precisa ter disponível para marcar as pessoas, para não deixar todo mundo chegar ao mesmo tempo e virar uma bagunça. Então, isso faz parte do planejamento, as estratégias do planejamento. Caio já passou por isso, conseguiu, guardou a grana dele, foi lá e montou a barbearia. Mas ninguém aparece na barbearia dele. O que deu de errado? Ele conseguiu concluir o projeto dele, fez a execução, montou a barbearia. O terceiro passo é a execução. Ele chegou no objetivo dele, montou a barbearia. Pois é, Caio, faltou a divulgação. Você também pode ter errado no local onde você montou. É muito escondido, muito retirado. O pessoal não passa por ali, fica difícil. Então, essa última etapa, que é a conclusão do seu projeto, depois que você executou, também é muito importante, porque você vai avaliar a partir da opinião das pessoas. Se você tem um projeto para prestação de um serviço que envolve a opinião das pessoas, você precisa saber o que elas pensam. Então, antes da sua execução, você poderia ter feito uma pesquisa de mercado. Onde seria melhor eu montar a minha barbearia? Ah, olha aquela rua que passa bastante gente. Indicaram lá. É um lugar de fácil acesso. É onde tem estacionamento, onde as pessoas podem chegar, estacionar fácil e já ir para a minha barbearia. Então, tudo isso faz parte da avaliação depois. Ele poderia ter poupado esse erro com uma pesquisa de mercado antes. Mas se ele já tinha montado e deu errado, ele vai ter que retomar o projeto dele e repensar para acertar. Daí ele vai ter que trabalhar de novo, juntar outra graninha, e daí ele monta a barbearia dele no local correto. Daí deu tudo certo. Ele conseguiu, atingiu o objetivo dele, que era o conceito do projeto dele. Ter uma barbearia e ser o barbeiro da barbearia. Entenderam? Se entendeu, joinha.
Ótimo. Agora vem a segunda parte. A gente vai comparar essa explicação com um projeto artístico. Como nós vamos montar um projeto artístico? Precisamos de um conceito. O conceito é uma ideia sobre o que eu vou fazer de arte. É para anotar no caderno? Pode anotar. Vocês fazem o resumo lá da explicação do professor, para vocês não esquecerem, projeto, eu preciso de um conceito, que é a minha ideia principal. E depois eu preciso de um planejamento. Como que estratégias eu vou bolar para conseguir alcançar? Alcançar o quê? A execução. E para finalizar, a conclusão, que é o momento da avaliação, tá? Não chora, Jennifer, é bom. Assim você vai ficar craque. Na hora que você for para uma empresa, você vai se destacar. Você vai ter um portfólio ótimo e um projeto maravilhoso. Amém. Muito bom. Agora eu vou deixar para vocês terem ideias sobre um projeto artístico para a gente aplicar na escola. Pensando que a gente vai retornar para a escola, o que a gente poderia bolar lá para a escola? Pensa aí, que projeto que eu posso criar em arte? Tem que ter um portfólio bom, tá, Jennifer? Senão Caio não chama para trabalhar. Agora que ele já ganhou todas as dicas, ele vai ficar bem esperto. Qual é a pergunta? Eu gostaria que vocês aplicassem esse exemplo do projeto para produzir um projeto em arte. O que vocês poderiam criar? Que tipo de projeto? Qual seria? Não precisa pensar em planejamento, execução e conclusão agora. Só o conceito. O conceito é a ideia principal. Então, um projeto de arte, qual seria a ideia principal? Lembra lá, artes visuais, dança, música e teatro. Que eu poderia ter uma escola de dança ou de teatro. Mas uma escola ou um workshop, um momento que vocês possam trocar experiências de dança ou de teatro. Uma escola poderia ser também, só que não para se aplicar dentro da escola quando a gente voltar. Isso pode ser para um projeto de vida. Vocês se recordam que teve já na escola um festival de música e um concurso de desenho? Será que aquilo foi um projeto? Sim, né? Foi um projeto. Então alguém teve essa ideia de fazer um festival de música, teve a ideia de fazer um concurso de desenho e montou um projeto em cima disso. E nesse projeto tinha o planejamento, a execução e a conclusão. Entenderam? Então faz de conta que vocês serão os responsáveis por isso. Precisam pensar aí qual projeto que vocês gostariam de montar para aplicar na escola. Então eu vou deixar vocês pensando e como a gente está chegando no finalzinho da aula, queria agradecer que vocês participaram, que vocês estavam presentes e lançar um desafio.
convidar um colega, cada um convida um colega para aumentar essa sala na aula que vem, tá? Para a gente ter mais gente. Vai ficar bem bacana. E quem sabe o Caio não dá dica para a gente da barbearia. Estou feliz que vocês participaram, que a gente pode... Eu não estou vendo vocês, gostaria de estar vendo vocês, mas vocês estão me vendo, eu espero que também vocês tenham gostado e foi muito bom. Eu quero agradecer vocês pela participação e deixar um abraço aqui para vocês e até a próxima aula. Não esqueçam de assistir a aula amanhã às 7 da noite, de fazer as atividades que forem postadas pelo Centro de Mídias, e daí a gente dá continuidade nessa aula a semana que vem. Combinado? Tchau, tchau. Então, tudo de bom para vocês. Vou dar um tempinho aqui. Tchau.